Valley em português. Yay! Come join us over here. So you guys remember the moves? Vem pra cá. Vamos nos lembrar dos movimentos. Find a partner and do the dance. Encontre um parceiro e façam a sua dancinha. Dancem aí com Canção um de parceiro. Japão. Yeah. Olha que legal. Yay! Just like it better than me. Yay! Shake it, shake it! Vamos Shake it, shake it! balançar. Isso aí, vamos balançar. Woo! Okay, ladies and gentlemen, please do high five. Senhoras e senhores, vamos Дайте tocar 5 aqui. сидящему. Yay! Olha que Woo! maravilha. Yay! Todo mundo tocando aqui. Que beleza. Хлопните кому-нибудь high five. High Olha five aí, to toca any aqui, toca human aqui. species you see around you. Toca aqui Woo! para todos os humanos How are you que vocês feeling? virem ao redor. Como vocês Yay! estão se sentindo? Как чувствуете себя? Ótimo. Готовы отправляться дальше? Усаживайтесь, подключайте свои наушнички, они нам все еще пригодятся. Acreditamos que ela, nesse momento, esteja falando em turco. Take your seat, put Sentem-se. your headphones on. The next speech is gonna be Coloquem in os fones de English, ouvido. so if that's a O language you próximo- a understand, próxima you're right. apresentação Следующее será em выступление у нас inglês, будет onde проходить vocês на já английском. entendem. Поэтому, если английского не понимаете, вам понадобятся наушнички. Занимайте места. Занимайте места, настраивайте наушнички. We are gonna continue in English, Vamos so continuar em if that's a inglês. language you understand, Então, you se we for won't um need idioma que translation. vocês entenderem e precisarem Если de по-русски говорите и interpretação, по-английски не понимаете, то вам пригодится перевод в следующие часа peço два. desculpas, ela estava falando em russo. Yay! Olha aí. Okay, can I get Ok. a sense of mood in the room? How are you guys feeling? Como é que está From o ânimo de vocês na sala? Okay, Como é que vocês take your estão right se hand. sentindo? Выставите Então, вперед mão правую direita. руку. И вот так вот, мне, пожалуйста, измерение настроения. Где у вас настроение? Nós Ага, vamos fazer ага, ага. assim com А a вот mão, здесь, pôr o друзья, dedinho, как у вас настроение? Yay! dedinho pra Если cima, настроение, dando um if positivo. you're feeling alright, Se vocês estão se sentindo bem, show it up with some Dá um sound. positivo. Make some noise. e me dá um som, faz um barulho aí, pessoal. Okay. Make some noise if you met a new person during lunch.
Ooh. Se você Make conheceu uma some pessoa noise nova if no you had an almoço. aha moment Faz before sonzinho se lunch. você teve uma sacada Yay! antes do almoço. Okay. Ótimo. Make some noise if you feel like something Faz interesting might be som coming after se lunch. você acha que vai Yay, ter uma coisa yay, super yay, yay. interessante Okay, depois do cool. almoço. So, Ótimo, legal. let's take it forward. Let's move forward. Eric Vamos então gave you a continuar. break, and I'm gonna welcome Eric back in a Eu minute. gostaria As de soon as I dar as locate him with boas-vindas my ao eyes. Eric em We're minutinho. gonna Depois continue que today eu terminar aqui, vamos continuar with hoje Eric com and Marisa. o Eric And e a Marissa. we still have some people sitting down, so if you're standing Ainda up, temos algumas may I ask you to pessoas que take your estão se seat? sentando. Se você está de pé, por Пожалуйста, занимайте gentileza, места, чтобы мы могли sente-se. продолжить. And I would just really like to give some gratitude. I would like to give some gratitude to you guys because that's not a little thing to run the event like this, and you guys make it really. Fazer evento assim e vocês facilitam a nossa vida. Então vocês compareceram, muito obrigada. Vocês aprenderam como instalar todos os aplicativos e ficarem conectados. Então, muita gratidão. Muita gratidão a vocês. Então, ótimo, eba! Olha, estamos quase prontos para chegar ao ponto. Vamos dar as boas-vindas ao Eric aqui no palco. Então, vamos dar uma salva de aplausos e vamos medir os aplausos aqui. Olha aí, ó, mais. Oba! Então, vamos lá, continua. Bem-vindos de volta. Tiveram um bom almoço? Conheceram pessoas legais? Estão se divertindo? Ótimo! Eu tenho algumas perguntinhas para vocês. Quantos de vocês atualmente estão respirando? As pessoas estão respirando? E quantos de vocês comem? As pessoas que comem, levantem as mãos. E dormir? Ótimo! Então, essas são coisas fundamentais que eu gostaria de conferir que vocês estejam fazendo. Ótimo! Olha, a minha ênfase hoje à tarde é compartilhar algumas coisas que eu identifiquei sobre se sentir melhor. Vocês estão interessados em se sentir melhor? Quase todas as decisões que você toma em qualquer momento da sua vida é para fazer que você se sinta melhor. Então, por exemplo, quando você liga o Netflix, você faz isso para se sentir melhor, verdade? O problema é que nós não estamos prestando atenção ao período correto. Então, nós, por exemplo, estamos focando em nos sentirmos bem agora e não daqui a 10 anos, verdade? Quantos de vocês já comeram para se sentir melhor? E quantos de vocês já comeram comida que fizeram vocês se sentir horríveis, mas na época essa comida era para fazer você se sentir melhor? Se você se sentir melhor, você tomará melhores decisões, verdade? E se você estiver com medo, ou tiver culpa, ou com ressentimento, essas emoções vão afetar a maneira pela qual você vê o mundo. Uma das melhores maneiras de ver o mundo de uma maneira produtiva é se sentir bem. Tudo que você foca controla a bioquímica e essa experiência emocional afeta a maneira pela qual você vê o mundo. Então, se você está num estado negativo, você vai ver o mundo de uma maneira negativa. E com isso, nós vamos
ter um estado negativo. Quem já teve esse dia, esse mês, esse ano? O que nós queremos conversar hoje é como trabalharmos hoje para mudarmos as reações bioquímicas, nossos estados emocionais, para que possamos ter o melhor possível estado de mente o tempo inteiro. Eu escrevi algo no Facebook uma vez, mencionei no palco, e quando eu falei isso, aquilo me emocionou, então eu resolvi colocar no Facebook e no Instagram. Eu fiz um cartazinho e coloquei: quanto mais fácil você se ofende, mais fácil você é controlado. Quanto mais fácil você se sente ofendido, mais fácil você é de ser controlado. Você tem aqueles botões que as pessoas podem apertar para te enlouquecer, eles podem controlar suas emoções. Você tem botões que as pessoas podem apertar para deixar você com medo, com ciúmes. Você vai ter botões para as pessoas controlá-lo. Quando você está perguntando, você está me enlouquecendo. Em que país você tem essa expressão? Está apertando os meus botões. Essa expressão, que é basicamente me enlouquecer em português. Então, nem todo mundo tem essa expressão, não é? É uma expressão que nós usamos muito em inglês. Uma pessoa diz uma coisa, faz uma coisa, se comporta de maneira que ativa uma emoção na gente. Nós temos essa metáfora, apertou o meu botão. Mas a questão da metáfora é que quando você... O que está dizendo realmente é que alguém está segurando o seu controle remoto. É verdade isso? Outras pessoas estão usando o controle remoto para te controlar. Eu não quero que outras pessoas me controlem. Eu não quero que você diga uma coisa que vai me enlouquecer. Eu gosto de estar numa posição em que eu possa decidir o que vou sentir. Quantos de vocês conhecem o livro Homens Procurando o Significado, do Frankl? Se você não leu esse livro, eu vou dizer, parem de ler o que estão lendo agora, a menos que seja o Código da Mente Extraordinária. Termine esse livro primeiro, e depois dele, leia A Busca do Homem pelo Significado. Eu vou explicar mais ou menos as circunstâncias. O Viktor Frankl era um judeu em 1938. E você não tem que conhecer a história muito bem para saber o que estava acontecendo com os judeus na Alemanha em 1938. As condições não eram ideais. E ele escreveu um livro sobre o que chamava a terapia de logos, que é uma terapia com base em significados. A tese dele era que se você acessasse tudo na sua vida através do significado correto, você conseguiria curar qualquer coisa, porque tudo tem a ver com o significado. Depois ele se encontrou, de repente, num trem indo para Auschwitz com uma única cópia do seu livro. Não sei se vocês sabem, alguns de vocês são mais jovens. Digamos, se você tem mais de 15 anos de idade, você é um imigrante da internet. Mas se você tem menos de 15 anos de idade, você nasceu como um cidadão natural da internet. Então, alguns de vocês talvez tenham medo do que eu vou dizer agora, mas naquela época não existia thumb drive, não existia nuvem, não tinha a pendrive. E ele estava com uma cópia daquele livro físico dele, a única cópia, e colocaram ele no campo de concentração de Auschwitz. Ele passou para o inferno. E o que ele decidiu fazer foi o seguinte, que talvez aquilo estava acontecendo para que ele pudesse escrever uma versão melhor do seu livro, para aprender sobre os significados no lugar mais difícil de você encontrar um significado. É uma ideia interessante, não é? Ele mencionou algo no livro que foi tão profundo para mim e para a condição humana. Ele disse que há eventos e há reações. E entre o evento e a reação, há um pequeno espaço de tempo bem curto, um momento curto em que você pode escolher o significado daquilo, você pode escolher a resposta. E é naquele momento que você vai escolher, vai achar a liberdade humana. É naquele momento que você vai escolher o seu destino, decidir quem você é nesse mundo, para você não estar sempre reagindo a tudo que está acontecendo com você, que você está consciente, porque se você permitir que um evento imediatamente afete seus sentimentos, você está reagindo como um animal, está permitindo que os seus instintos animais governem o seu dia. Você tem que encontrar nesse momento um ponto para a sua consciência entrar e assim achar sua liberdade. Mas o que o Vitor notou é que os guardas, eles tinham mais liberdade do que qualquer outra pessoa ali. Eles tinham liberdade de caminhar por ali, ir e vir, mas os guardas não tinham a sensação dinâmica de liberdade mental que você pode ter, porque as mentes deles estavam sendo controladas. Faz sentido? Agora, nós notamos, e aliás,
Isso não é nada novo para muitos de vocês. Vocês já devem ter ouvido isso antes, talvez com palavras diferentes, palavras melhores. Mas aqui é o desafio. Por que nós não fazemos mais? Por que nós permitimos que as coisas nos enlouqueçam? E eu quero comentar com vocês sobre vários motivos disso acontecer. Quero dar para vocês um manual operacional para o seu corpo, para a sua mente, para que vocês consigam se colocar na condição ótima para você ter um melhor senso de controle, uma capacidade melhor de colocar a sua consciência presente naquele momento. Vocês não parecem muito empolgados com essa ideia. Então, o que vocês acham da ideia? Agora, vamos voltar para a noção de que se uma coisa me assusta, eu vou entrar no pensamento de adrenalina. Uma vez que aquilo está acionado, eu vou perder todo o meu senso de lógica, de empatia. Eu não vou me incomodar com as pessoas, não vou me preocupar com as pessoas ao meu redor, eu vou apenas reagir. Eu não vou ser diferente de uma pessoa que está se afogando. E se alguém que você ama apaixonadamente, profundamente, com todas as suas células, está se afogando e você entra na água para salvá-lo, o que eles vão fazer? Eles vão tentar se agarrar em vocês, empurrar vocês para baixo da água, vão chutar vocês, vão fazer de tudo para conseguir se salvarem naquele momento, sem respeitar o fato de que eles o amam. Porque naquele momento eles não estão agindo como eles mesmos, é a adrenalina que está agindo, eles estão ali no modo sobrevivência. Infelizmente, hoje, muitas pessoas estão caminhando nas ruas com um fluxo constante de adrenalina. Alguém já notou isso no trânsito, por exemplo? Em Hong Kong? Sim, em Hong Kong não é tão ruim assim comparado com outros lugares, como a Inglaterra, por exemplo. A agressividade no trânsito na Inglaterra, meu Deus, o que nós temos que fazer é chegar num momento em que nós podemos controlar. Quando nós estamos agindo pelos nossos instintos, há um momento para usar nossos instintos. Nós não queremos passar a maior parte do tempo aqui, na nossa consciência, tomando decisões conscientes sobre o nosso destino. Sim, esse é o plano, certo? E como chegamos lá? Bom, a primeira coisa é a seguinte, temos que reconhecer que os seres humanos nasceram com algumas necessidades fundamentais, básicas, e no momento que essas necessidades não estão sendo atendidas, nós somos acionados para tentar satisfazê-los de alguma forma. Então, nós nascemos, temos necessidades, e a grosso modo, essas necessidades caem em 3 categorias diferentes: necessidades físicas, psicológicas e espirituais, ou de legado, um desejo de você ser lembrado, de você se perpetuar. As necessidades físicas, com base de importância, são mais ou menos as seguintes. Ar, precisamos de ar. Nós precisamos de ar de maneira diferente da maneira como processamos o ar no momento. Até nesse momento, a verdade é a seguinte: quando eu dou uma workshop como essa, eu gosto que as pessoas caminhem, se conectem, mas é difícil fazer isso. Mas vocês estão aqui sentados, os seus pulmões estão ali meio restritos, você não consegue respirar bem. Claro, você pode respirar se você tentar muito, mas seus pulmões estão ali um pouco restritos, porque vocês estão sentados. A maneira como você se respira não é simplesmente você puxar o oxigênio para os pulmões. Você ter oxigênio suficiente é respiração 101, introdução. Você tem que fazer exercício de respiração que pode abrir todo tipo de pensamento, de níveis de consciência. Quantos de vocês fizeram os métodos de respiração de Wim Hof? É impressionante o que você consegue atingir quando você muda a sua forma de respirar. Eu fiz muitos exercícios de respiração porque eu gosto de mergulhar abertamente, sem equipamento. Quando você faz isso, você tem que ter um controle dos seus pulmões. Então, eu desenvolvi um exercício de respiração em que eu respiro 60 segundos completamente. Eu inspiro por 60 segundos e prendo a respiração por 60 segundos. Aí, expiro por mais 60 segundos. Isso começou com uma inspiração e expiração por 60 segundos cada um. Demorei 6 meses para chegar aí. Mas quando eu faço isso, eu chego num estágio que é fenomenal. É melhor, teoricamente, melhor do que muitas drogas. Eu não tenho experiência pessoal com isso, claro, mas muito melhor do que você
fazer uma conexão espiritual. Você vai para um lugar diferente quando você consegue controlar a sua respiração. Quando você respira, você tem um impacto sobre como o seu corpo interpreta o seu ambiente. Se eu disser que vamos abrir um portal aqui de tempo e vamos há 3.000 anos atrás na África, tem ali um bushman caçando, você não consegue vê-lo, só apenas ouvi-lo, e você escuta. O que sabemos sobre o ambiente dele? O que sabemos com base nesse som? Eu não vou sair daqui até vocês responderem. O que nós sabemos sobre o ambiente dele só com a respiração? Ele está em perigo, ele está estressado. Sabemos disso só ouvindo a respiração dele. Mas se abrirmos o nosso portal do tempo e ouvimos a respiração assim. O que ele está fazendo? Está seguro, está em segurança, nós sabemos disso. E quem mais sabe disso? Todas as células do seu corpo. Quando você tem a respiração curta, as células acham que você está se escondendo de um predador. Se você não está ouvindo a sua respiração, se ela está aqui em cima do peito, o seu corpo acha que você está se escondendo de alguém. Se você respira ofegante, o corpo vai entender que você só vai estar seguro se você está respirando profundamente, lentamente, enchendo completamente os seus pulmões. Agora espera um minuto. Alguém aqui costumava fumar? Se você ainda fuma, levante a mão para costumava fumar, porque você parar de fumar hoje. Alguém aqui costumava fumar? Eu sei que os cigarros realmente são um vício. É difícil, como que eles são viciantes? Eu quero apresentar um desafio para vocês. Se alguém está viciado em heroína e para de usar heroína, o que acontece com o corpo delas? Vômito, febre, dor de cabeça, as pessoas ficam doentes. Se a pessoa que é viciada em álcool para de beber álcool, o que acontece? Vômito, febre, dor de cabeça. E quem para de tomar cafeína? Estamos tomando cafeína todos os dias. O que acontece com eles? No mínimo, dor de cabeça. Eu acho que vocês sabem exatamente. Eu senti aqui desse lado que vocês, aqui está o Alfred. Não, estou brincando com vocês. Agora, em todos esses casos, se eles pararem de consumir aquela substância, o corpo se rebela. É uma reação física. Se alguém para de fumar, o que acontece? Nada acontece. Nada acontece. Sabe o que acontece quando você para de fumar? A mesma coisa que acontece quando a criança para de chupar o dedo. Você não sabe o que fazer com as suas mãos, você começa a comer, mas você não vomita, você não tem dor de cabeça. Quero apresentar para vocês que o vício do cigarro tem a ver com respiração. Esse é o vício. Imagine, você está no trabalho, estressado, ali todo encolhido na sua mesa, vão dar um passeio no prédio. E como é que as pessoas vão acender o cigarro? Como é que as pessoas acendem o cigarro? Assim. Vamos fazer um pequeno experimento. Estou curioso. Eu quero que todo mundo agora fume um cigarro falso, imaginário. Pega o seu cigarro imaginário, acenda o cigarro, respire fundo e solte a respiração. Segura um pouco, enche bem os pulmões, segura e solta. Levanta a mão se você está se sentindo melhor agora. É a isso que você está viciado. A respiração, que quando você respira dessa forma, todas as células do seu corpo acham que você está seguro, porque você está ali sugando aquela coisa nojenta entrando no seu corpo. Vejam, Leão, você começa a acender um novo cigarro. Mas sabe o que é louco? Pergunte às pessoas, quando elas fumam, o que as faz fumar? O estresse. Parece que o que eu estou falando faz sentido, né? Você está estressado, quando está o leão aí, eles não fumam. Mas eles falam, tem um leão ali. Mas quando você vê um leão, quando é que acaba a situação com o leão? Com o leão vai embora. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê um leão. Você viu um leão quando tinha 6 anos de idade, ainda precisa de terapia quando tem 35 anos de idade, porque está traumatizado porque viu o leão aos 2 anos. Você está sentado na sua mesa pensando, estou estressado. O que eu devo fazer? Eu acho que eu devo ir lá fora e inalar fumaça venenosa que causa câncer para os meus pulmões, para me sentir menos estressada. Aí eu vou lá, saio e fumo.
quando a única coisa que você precisava era respirar e não fumar. Faz sentido para vocês? O passo número 1, respire. Você só consegue sobreviver alguns minutos sem ar. Saiam e respirem o melhor ar possível. Respirem. Ok. A segunda necessidade. O que vocês acham que é? Para sobreviver, vocês precisam de água. Ar, minutos. Água, dias. Exercício, dias, meses. Comida, dias. E a Coca-Cola é água? Não. Café é água? Leite é água? Não. Água é água. E talvez os sucos frescos e comer frutas e verduras crus talvez seja água. O resto é lixo. Precisamos estar hidratados. E a água é tão valiosa, tão preciosa. Então, aqui, essa é a viagem que eu fiz. Eu fui para Malásia, fui para Nova York e daí de Nova York eu fui para Kuala Lumpur, tive umas reuniões. Daí depois fui para Calgary, em Alberta, onde eu tive um seminário e eu ficava no palco de 10 a 12 horas. E daí fui para Estônia, daí para Amsterdã e daí cheguei aqui. Eu não tenho jet lag. É inconveniente. Vocês gostariam de saber como evitar o jet lag? Olha, eu não vou dar a lista inteira, porque nós temos uma lista de 45 minutos. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu falo sobre isso. Os elementos básicos é que quando você viaja, você fica desidratado e quando você viaja, você tem aí algumas extravagâncias. Sobem no avião e não sei por que eles fazem isso, mas eles tiram toda a umidade do avião e algumas das companhias aéreas, por exemplo, eu não mencionaria, por exemplo, a Scandinavian, eles cobram pela água. Eles vendem para você, não é possível trazer de graça depois da segurança. Então, beba água no avião. Só que isso faz com que você tenha que fazer xixi. Então, 2 dias, você tem que começar a beber água 2 dias antes. E daí, entre no avião. É como escalar o Kilimanjaro, né? Bebe água, sobe a montanha. E se eu fizesse uma coisa diferente? Quando você bebe água, a água demora um tempo para chegar nas células. Se você estiver desidratado, a melhor maneira de obter água é correr, porque daí você vai suar um pouquinho. Então, bebe água 2 dias depois de viajar. Outra coisa sobre o jet lag, quando perguntam que horas é para você e você responde, por exemplo, se for 3 da manhã para sua família, não fala que são 3 da manhã. Então, você ajusta o relógio quando entra no avião e esse é o horário no qual você pensa. Faz sentido? Tem outros truques, mas nós temos mais coisas aqui. Então, primeiro, respirar, depois hidratação. Qual é a medida? Olha, vocês podem encontrar 1 milhão de blogs na internet, mas o que eu digo para vocês é que se você já estiver com sede, você já está abaixo de 6 a 8 copos de água. Então, se você é tamanho médio, um copo médio. Se você for maior, um copo maior. Não vou entrar aqui na ciência. Beba a ponto de nunca ficar com sede. Faz sentido?
Vocês falam para do seu negócio, quando vocês estão palestrando, vocês estão usando a água descontroladamente. Então, quando você estiver no palco palestrando, você tem que falar, você tem que beber ainda mais água. Necessidade número 3 é dormir, porque você pode viver mais sem comida do que sem dormir. Sabe essas torturas da CIA? Não permita que eles durmam naquele sono REM por 3 dias, porque a consciência deles vai ficar bagunçada. E aqui é o seguinte, a maioria de nós no mundo ocidental não dormimos o suficiente. Sabe o que é ótimo? Aqui nós temos alguns aplicativos no iPhone para medir o nosso sono sem a Wi-Fi. Nós temos também esses anéis e você pode realmente descobrir muito sobre o seu sono. E ao medir o seu comportamento na semana e ver o quanto você dormiu, você vai ver a correlação. A cafeína é legal, né? Olha, eu, por exemplo, eu parei de consumir cafeína com 18 anos. Eu estava altamente viciado e tal, mas o que é interessante... Ô, Eric, a cafeína dificulta o sono, né? Para algumas pessoas, sim, mas tem algumas pessoas, mesmo aqui nessa sala, que conseguem beber um cafezinho depois do jantar e dormem. Quem está nessa categoria? Então, há diferentes tipos de sonos. No nível mais alto, tem o sono do chiclete, que você espera. Daí você vai mais profundamente e você entra no sono REM, que é tudo que nós precisamos fazer para os nossos computadores. A desfragmentação, a reindexação, tudo isso. Quando você bebe café, é mais difícil entrar no sono REM, naquele movimento rápido dos olhos. Quando você bebe cafeína de manhã, não tem um padrão interessante aqui? Isso está impedindo de você entrar no seu sono mais profundo. E daí, se você não conseguir chegar nesse nível, que é o REM, e depois no sono profundo, a melhor maneira de pensar no sono profundo é, se você tivesse uma fábrica, se você quisesse totalmente renovar a fábrica, você teria que fazer o quê? Você teria que fechar a fábrica, consertar as máquinas, e no sono profundo, o seu corpo para. Paz. Se vocês ficam checando para ver se as crianças estão respirando, eu ainda faço, hein? A minha filha tem 3 anos e não 22. Mas eu preciso ver se a minha filhinha está respirando. E a pessoa não se move. Porque você está fazendo o quê? Reparando, consertando os ossos, os ligamentos, os tecidos, para que o seu corpo possa rejuvenescer, consertar. E com a cafeína é mais difícil entrar nesse sono mais profundo. Aqui algumas dicas. Quem é que tem dificuldade em pegar no sono? Olha, vocês podem, por exemplo, tentar tomar um banho quente, que vai deixar vocês mais confortáveis, mas é um banho frio que vai fazer com que vocês durmam mais profundamente. É estranho, não gostei disso, mas a verdade, inconveniente, gente, eu não quero tomar um banho frio antes de dormir. Então, eu entrei no banheiro e falei assim, não estou curtindo banho quente. E eu falei para mim, Eric, você gosta de experimentar, você é canadense, vamos lá, você está acostumado com frio, o banho.
estava bem quentinho e eu fui diminuindo a temperatura da água. Eu tô tremendo e eu tive uma das melhores noites da minha vida. Não, eu não estava com hipotermia, mas é que quando você toma esse banho frio, você entra num estado muito mais de melhor descanso. E isso é altamente funcional para ajudar você a dormir. Durmam no escuro. Ok, se vocês tiverem medo do escuro, venham falar comigo depois do intervalo, mas durmam no escuro, porque as luzes indicam ao seu corpo que não é noite. E sem isso, o seu corpo não produz melatonina. Quem toma melatonina? Não façam isso. O seu corpo faz, ele produz isso. Eu tomei melatonina algumas vezes e tive um ataque de pânico, tive ansiedade. Eu tive já aí meus medos, como todo mundo, mas eu tive um ataque de pânico totalmente límbico. Foi uma loucura, que durou apenas 40 minutos e terminou. E eu falei assim, gente, e eu fiz todas essas pesquisas, e um desses sites da melanina exógena é que ela produz depressão, tentativas de suicídio. Eu já não faço isso, mas a razão pela qual eu entendi isso foi, uma vez eu tive uma sensação parecida no Kilimanjaro e eu tive que tomar melatonina para dormir na montanha. Então, produza a sua própria melatonina num quarto escuro. Você sabe que quando você viaja nos quartos do hotel, tem luzes em todos os lugares. Luzes por todos os cantos. Me deixa louco. Eu encontrei a minha solução. Bom, você não deveria estar assistindo a televisão. Desliga. Mas quando você vai para algum lugar, eles põem todas essas etiquetas. Então, põe tudo isso nas luzes e daí com isso você fica com uma sala totalmente escura. Uma última coisinha aqui sobre o sono. Não uso alarmes. Eu tenho um alarme se eu precisar pegar um voo, se eu tiver algum compromisso, mas 99% das vezes eu acordo antes do alarme e quero ensinar para vocês. Como criança, dependendo do país e dependendo da sua tradição religiosa, vocês vão ver que, por exemplo, no Natal, ninguém precisa acordar as crianças. O resto do ano, levanta da cama, o ônibus já está saindo. Mas no dia 24 de dezembro, minha mãe fala, se você levantar antes das 6, você vai para a Sibéria. Por quê? As crianças acordam naturalmente sem um alarme, porque elas estão empolgadas. E se você ficasse empolgado todos os dias e por 10 minutos você pensasse em todas as coisas amanhã que pudessem ser muito legais. E amanhã, vocês acham que vocês vão se divertir amanhã? Acho que amanhã vai ser demais aqui na Mind Valley. Então, mas imaginem hoje à noite na sua cama. Imaginem quem vocês vão conhecer e isso vai fazer duas coisas. Vocês vão dormir muito mais profundamente e quanto mais empolgado você conseguir fazer isso, você vai dormir de uma maneira profunda e você vai acordar bem recarregado. Se você fizer apenas essas 3 coisas, ar, água e sono de boa qualidade, vocês acham que isso começaria a mudar a sua psicologia?
você acha que isso melhoraria a sua vida em casa? Tornem isso uma prioridade. Por exemplo, eu sempre esqueço. Se eu não conseguisse automatizar a respiração, não sei se eu, se eu conseguiria respirar. Mas, por exemplo, com isso, eu obteria resultados mais conscientes. Então, vamos beber líquidos de boa qualidade. Mais uma coisinha. Onde vocês estiverem, tragam as suas garrafinhas recicláveis ou usem vidro. E é difícil para mim vir aqui no palco e falar para as pessoas bebam água, sabendo que as pessoas vão comprar garrafas de plástico. E, se possível, comprem garrafas de vidro. Muitos aeroportos agora, por exemplo, têm uns bebedouros lá onde você pode encher a sua garrafinha. Então, se você está respirando bem, bebendo bastante água e dormindo bem, você pode transformar tudo na sua vida. Qual é a próxima necessidade? Energia. A próxima necessidade física é energia. Você precisa de calorias. Agora, há boas calorias e más calorias. Me dá uma ideia de uma caloria que não é boa. Chocolate não, porque eu diria que há alguns chocolates que têm boas calorias. Vamos dividir talvez a nível quântico ali. Quais são as calorias ruins? Açúcares refinados, açúcar de milho. Você sabia que tem mais de 65 nomes usados para esconder açúcar nos seus alimentos? Que as pessoas estão ficando cada vez mais espertas, procurando açúcar nos ingredientes, então eles vão mudando o nome. Então, se você segue o Maltech no Instagram, nós temos um PDF ali que vocês podem baixar, nós temos 65 nomes diferentes de açúcar, que é uma forma deles esconderem isso para vocês. E o açúcar é uma caloria ruim. A maioria das calorias ruins são viciantes. Você come um pouco de açúcar e você quer comer mais, e mais, e mais. Isso é um problema. Outro problema é que muitas vezes essas calorias não duram muito tempo. Elas te dão uma explosão de energia de imediato e depois passa. Você já teve essa experiência, você se sente fenomenal e aí você despenca. Me já notou isso com seus filhos? Eu não deveria dar isso para o meu filho, não deveria dar isso para o meu filho. Dali a meia hora a criança está dando um piti completo. Alguém já passou por isso? O açúcar afeta o seu humor de maneira muito impactante. O aumento no açúcar no seu sangue é imediato e depois a queda também é imediata. É isso que cria o problema. O exercício que estamos falando aqui é melhorar a sua bioquímica. Se você permitir que o seu açúcar caia totalmente, o seu corpo vai achar que você está com emergência, ele vai ficar desesperado procurando açúcar. Então, você vai continuar a comer mais calorias ruins. Então, quando dizemos que precisamos de calorias, nós não queremos qualquer caloria, queremos as calorias de melhor qualidade possível. Faz sentido? Então, o que vocês acham que são as maneiras mais funcionais de obter essas calorias do nosso corpo, as boas? Sim, frutas, calorias de ingredientes naturais, carboidratos naturais, legumes naturais que são cheios de açúcar e também sazonais. Os nossos cereais não tinham acesso às mesmas frutas, aos mesmos cereais o tempo inteiro, como em vários locais. O seu corpo precisa passar por esses ciclos sazonais também. Então, podemos consumir calorias que são beneficiais para nós. A maioria de nós está comendo calorias demais hoje no mundo. A maioria de nós já estamos satisfazendo a nossa necessidade, mas não de maneira funcional. Então, nós começamos a tentar obter mais calorias funcionais. Esse é o plano. Então, eu sei que é uma coisa um pouco mais séria do que fizemos hoje de manhã, mas é algo muito importante. Pensem sobre isso. Se vocês simplesmente peguem essas 4 coisas e por um mês garanta que vocês estão respirando bem, que estão se hidratando, que estão dormindo pelo menos 6 noites por semana muito bem e que estão
consumindo calorias boas, como é que vocês acham que vocês vão se sentir depois disso? Sim, vai mudar vocês e como vocês percebem o mundo. E qual é a quinta necessidade? Movimento. Movimento. Precisamos nos movimentar. A questão é aí que nós começamos a entrar nas necessidades que exigem uma conscientização. Nós falamos mais cedo dessa ideia da lacuna evolucionária. Quanto você realmente precisa se movimentar hoje para sobreviver? Certeza? Você pode, no mundo de hoje, se mudar para um apartamento e não sair dali por um ano inteiro, passar o ano inteiro dentro do seu apartamento? É possível. Você poderia fazer isso há 10 mil anos atrás? Nem esquece o apartamento. Podia ficar numa caverna por 10 dias que fossem seguidos? Não, na antropologia há uma teoria chamada calorias por hectare. Então, quantas calorias existem por hectare onde você mora? Se você mora ali na floresta, há poucas calorias por hectare. Você tem que correr atrás delas. Há uns 2 anos atrás, eu fui visitar uns Bushmans, e eu visito com eles com frequência. E o chefe da tribo e eu, nós ficamos muito amigos, nós brincamos um com o outro, porque eu fui visitá-los e eu fiz algo que ninguém nunca fez antes. Eu ensinei algo a eles sobre a floresta. Imagina, esse cara mora ali na área selvagem e eu entrei ali e ensinei a ele algo que ele não sabia. E ele ficou alucinado. Nós estávamos ali ao redor de uma fogueira, eles estavam contando histórias e eles falam com esses cliques, não é? É uma linguagem bonita. E eu ouvi eles fazendo um som de animal. E lembrei que a minha mãe, que é da África do Sul, me ensinou a fazer alguns dos sons dos patos da África. Então, eu sentei ali na fogueira e fiz esse barulho. E todos os caçadores agarraram a sua arma, porque eles caçam esses pássaros o tempo todo. Porque os pássaros nunca vinham para o campo. De repente, está ali um dos pássaros no campo. E eles estavam tentando encontrar o pássaro, e o chefe olhou para mim e falou, tô vendo que é você. E ele fez de conta que não viu nada. Mas as crianças ficaram enlouquecidas. O que você fez? Foi mágico. Como é que você fez isso? As crianças ficaram ao meu redor, fazendo assim, tentando me mostrar, e fiz um outro. E aí foi o silêncio, porque é um dos sons mais bonitos da savana. Você não consegue dizer a diferença. Alguém já esteve na savana, na África do Sul, e ouviu isso? Você se arrepia de ouvir isso. E essas crianças ficaram fascinadas. E o chefe estava me olhando, ele queria saber o que eu estou fazendo. Eu quero saber, mas eu sou o chefe, eu não posso perguntar. De repente, ele supera o orgulho dele, senta do meu lado e fala, me mostra. E eu e ele agora temos essa coisa que a gente brinca um com o outro. Um dia ele perguntou, você quer caçar comigo? Já fui caçar com eles muitas vezes. Às vezes passa 1h30 na savana, são 6 horas da manhã. Eu falei, bom, vamos sim. Fui caçar com ele, preste atenção no que eles estavam fazendo. Eles não levam água com eles, então eu não levo água. Então, se eles não estão levando água, vai ter água lá. Eu não falo o idioma deles, eles não falam o meu. Então, eu faço o que eles fazem, não levo água. Mas eu pego o meu telefone, não que funcione ali, mas o odômetro, eu posso ver o satélite, eu posso pegar o mapa da distância que nós percorremos. E mais tarde, eu estava me sentindo cansado. Decidi olhar o pedômetro para ver a distância que percorremos. Foram 26 milhas. Para vocês que não sabem, 26 milhas é basicamente a duração de uma maratona, né? Não sei o que é isso em quilômetros, 40 quilômetros. Estava também a 40 graus de temperatura, muito quente, e eu estava sem água. E eu consigo ver ali pelo meu compasso que o campo não está distante, o acampamento, mas não está perto, mas mais perto. Então, nós caminhamos 27 milhas nesse dia. A maioria das pessoas que correm a maratona passam meses treinando para isso. Eu não sabia que eu corria a maratona nesse dia. Eu não sabia de aquilo no dia que eu acordei, quando eu saí, nem quando eu decidi que não ia levar água comigo. E com a milha de distância, eles me levaram para um acampamentozinho. Eu não sei se eles não são Maasai, mas vivem como Maasai, não lembro o nome deles. Eles têm gado
tem uns bodes, e eles tinham tipo uma canaleta onde os animais bebem. E eles ali se ajoelharam em frente daquele bebedouro, tiraram a parte suja e começaram a beber aquela mesma água que as vacas e que os bodes estavam bebendo ali. Aí eu pensei, pô, a água não é tão importante para mim assim, eu vou esperar até voltar para o nosso acampamento. Caminhamos por mais uma milha sem beber água. Quando cheguei no acampamento, eu tomei 2 litros de água. Estava morrendo de sede. Outro dia de manhã, o chefe veio para o meu acampamento e disse, vamos de novo? E disse, olha, mulheres, eu quero que vocês saibam que em diferentes países do mundo tem esse papo de que mulheres e homens são diferentes, ou será que são os mesmos? Não sei o que estão dizendo na Noruega, mas homens e mulheres são diferentes. Eles têm os mesmos direitos, mas são diferentes. Vamos tentar viver sobre isso. Em média, há exceções, mas em média, quem é mais rápido? Homens ou mulheres? Fisicamente. Quem é fisicamente mais rápido? Homens. Como um todo, quem é fisicamente mais forte? Homens. E quem é mais inteligente? Em geral. Eu quero que vocês notem o seguinte, que só as mulheres responderam. Então, eu não tenho certeza da resposta certa, mas isso demonstra que os homens não são burros, mas às vezes nós somos burros. Porque se eu fosse uma mulher e o chefe viesse para mim e me dissesse, vamos de novo, o que uma mulher de respeito diria? Deus me livre! Claro que não, tem que fazer minha pedicure aqui, não vou fazer isso de novo. Mas se você é um homem, você está preso nessa hierarquia egocêntrica de homem, quando o chefe diz, vamos de novo, o que você fala? O que a sua boca fala? Vamos, e você vai. Eu acabei de fazer a maratona no dia anterior e lá vou eu de novo. Bom, eu corri a maratona de Londres há uns anos atrás, e eles me avisaram das partes cimentadas, das partes de pedrinha, a rua de pedra. E foi a parte mais difícil, mas naquele dia é isso que eu queria. Quando você está ali na savana, você está subindo colina, descendo colina, tem a espinho arrancando a pele do seu corpo. Não são as milhas, as milhas mais fáceis da minha vida. Nós fizemos mais 17 milhas e nós só fizemos as 17 porque matamos um porco de 150 libras e tivemos que carregar agora esse porco de volta para o acampamento. Mas isso é normal, é a vida normal deles. Eu trouxe água dessa vez, essa faz diferença. Nós somos burros como homens, mas não tão burros assim. A questão é que essa é a exigência de movimento para você sobreviver nessa região. Você tem que caminhar muito, mesmo que você não seja caçador. As mulheres não caçam. Mas se você for uma mulher que não caça, o que você faz? Você está coletando água, coletando sementes, frutas, você está caminhando por várias horas por dia, todos os dias, depois de milhares de anos fazendo isso, caminhando toda essa distância, o nosso corpo diz o seguinte, bom, vamos aproveitar toda essa caminhada, como podemos usar isso de maneira vantajosa? E essa é uma das maneiras, o seu sangue tem uma bomba. Como é que seu corpo se desloca? Como é que o seu sangue se desloca pelo corpo? Vai bombeando pelo coração, totalmente inconscientemente. Respiração você pode controlar. O seu coração, ninguém controla o coração. O coração trabalha sozinho, independentemente. Quando você controla a sua respiração, você pode atingir o coração. Qual é a bomba da respiração? O diafragma. Mas você tem o sistema linfático, e esse sistema espalha linfos em todo o seu corpo, limpando as toxinas, mantendo o seu corpo limpo. O que o sistema linfático tem como bomba? Ele não tem uma bomba. Porque nós caminhamos o suficiente, deslocamos o suficiente, subimos em tudo que está montanha, movimentamos nossos músculos, porque a contração dos nossos músculos é suficiente para isso. Se você não caminha 10 mil passos por dia, você não está limpando o seu corpo. Você coloca uma pessoa na cama doente, eles ficam deitados por muito tempo e ficam cada vez mais doentes. O corpo começa a gerar feridas, você tem que se movimentar para se manter sadio. Então, onde quer que você esteja agora, no seu nível de
o exercício, se você está dando 10 mil passos por dia, ótimo. Se não, pense sobre isso. O que precisa acontecer para você fazer isso todos os dias? Eu vou falar sobre isso no terceiro dia. Eu não vou falar sobre você dar um passo imenso. Faz pequenas mudanças. Se você não está rastreando os seus passos, não há motivo para não fazê-lo, porque quem que tem um celular inteligente? Todo celular inteligente tem um aplicativo para contar os seus passos. Todos. Ele vai te avisar que quando você está no aeroporto, sabe aquelas esteiras que se movimentam? Ela tinha que ter uma mensagem quando você sobe nela que diz o seguinte: esteira terminando, não caia na sua cara. Fala uma coisa assim, não é para avisar. Mas em vez, no começo, de dizer, tenha cuidado, caminhar pela esteira pode causar câncer, doença do coração e outras doenças na sua vida, porque você precisa sair dessa droga e começar a caminhar mais. Devia dizer isso. Devia ter um aviso ali. Cuidado. Escada rolante. Essa escada rolante vai evitar a possibilidade de você usar o seu corpo como ele foi projetado para trabalhar. Use essas escadas. Está me acompanhando? Então, você começa a achar maneiras de colocar movimento consciente na sua vida. Quem aqui descobriu as atrações do amor? Quem começou a achar mais relacionamento depois disso? Leave the rockstar parking for the parents with the children. Do you understand? If you're in your car by yourself, then you see the rockstar parking, then you should say, this is a gift to the next parents that come along with their children. Shouldn't you? And then you go park at the back and walk in because you can. And then you're going to pump lymph through your system. Are you with me? Okay, now, we've talked about getting enough air. We've talked about getting enough water. We've talked about getting enough sleep. We've talked about getting enough energy. And now we've talked about getting movement. But it's not just movement, is it? Let's talk about what kind of movement. Right now, we've been talking about cardiovascular movement, aerobic movement. You need to move, you need to walk, you need to generally move your body, get your lungs working, and all that sort of stuff. But there's two other things you need to consider. The one is you need flexibility. I want to be so clear about this. You need flexibility. Flexibility is one of the most underrated things. I will put it to you this way. Aging, the process of aging, is the process of losing your flexibility. And by the way, this is true physically and mentally. Who in here has a grandparent that has to watch their show at exactly that time, no matter what's going on? Anyone? Yeah. What happens is very often, as they get older and older and older, people get more trapped psychologically and physically in their bodies. So if you want to resist aging, one of the best ways to resist aging is to be at events like this and stretching your consciousness in your mind and stretching your body. Go and do yoga. If you want to really challenge yourself, has anybody here done hot yoga? I am a huge fan. I used to love Bikram yoga. I still love the structure of it, although Bikram Choudhury might not be my favorite example of a human being at times. But the yoga he designed was phenomenal, completely changed my life. I'll give you an example. I will be 50 this year. And I suddenly woke up one day and thought, at about 40-something, I was like, I don't feel as flexible as I used to be. And so I thought I'd go to yoga class, okay? So I go to yoga, and they tell you to lie down on the floor, right? What's that position when you lie down? Shavasana. All right. Shavasana, put your ear to the ground. And I'm like this, and I can't get my ear to the ground because my head won't turn that far. I can't get my ear to the ground. Then they say, okay, now we want you to bend back. Do a back bend. I know, okay, we'll do a back bend. They go, look at the ceiling, no problem. They're like, now look at the wall behind you. What? That's what they told me to do, but they didn't. They wanted me to look at the wall behind me like that. Insanity. Nobody can do that. That's insane. And then another class goes by, and another class goes by, and then all of a sudden my ear is on the floor and my neck is functional. And then all of a sudden they ask me to go up and get into the back bend, and they're saying, get into the back bend, and we want you to look at the wall behind you. And I'm like, I can look at the wall. What do you mean? What about the floor? I don't want to tell you this, but the average 35-year-old can't do that. And your flexibility is absolutely key to you staying young. It's the key to your enjoyment in life. So when we talk about getting movement,
Yes, we're talking about locomotion, movement. Then we're talking about flexibility. But now the last piece is there must be load-bearing resistance. You must have impact and you must have resistance. You actually have to make your muscles work. Your body right now has exactly the weight in fat and muscle that your body believes is imperative for your survival. If you're carrying a little bit of extra fat, which is not your fault, it is what it is. The food industry is not on your side. And if you're carrying a little bit of extra fat at the moment, then what's happened is that the way you live has told your body that that fat is imperative for you to survive. Equally, if you don't have the kind of muscle mass that you want to have, it's because your body looks and says, you don't need it. And frankly, these days, we kind of don't need it. When was the last time any of you had to defend yourself against a lion? Anyone defend against a... No. How about this? When was the last time any of you had to have like the fight to the death? Fight to the death? Anyone? Fight to the death? No? So we don't often test our muscles the way they were designed for when our ancestors did that on a weekly basis. A última vez que você teve que se defender da morte do leão, então, flexibilidade, locomoção, impacto. Se você não tiver peso, resistência, os seus ossos enfraquecem. Talvez os músculos sejam o seu ego, mas os ossos não são o seu ego. E quais são os países com a maior incidência de fratura no quadril no mundo? Se você não bebeu leite, quais seriam? Olha, se você quiser melhorar a densidade óssea, 3 coisas a fazer. Ok, primeira coisa, elimine os laticínios e comece a comer verduras ricas em cálcio. Comece a fazer exercício com impacto. Quando você pula, corre, você tem esse impacto. E com isso, é importante para o corpo criar mais cálcio. Locomoção, flexibilidade e impacto com peso. Faz sentido? Agora falamos sobre movimento e vamos falar sobre o próximo aspecto da comida. Os nutrientes que não geram energia. Falamos sobre as calorias, mas há outras razões para consumir comida? Quais são as outras coisas que nós precisamos da comida que não sejam energia? Antioxidantes, que mais? Gorduras. Vamos lá. Vitaminas, minerais, aminoácidos, proteínas. Ok, vocês estão chegando ali. E vamos chegar ao fator quântico. Então, por exemplo, em vez de eu comer um bife, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso que aquele bife pode me dar? Então, se eu tiver uma mesa aqui, essa mesa pode ser de madeira e se essa mesa for de madeira, ela tem vitaminas e minerais? Sim, claro que sim. É uma peça orgânica, tem vitaminas e minerais. Eu consigo comer? Não. E se eu puser no meu liquidificador com couve? Não, eu não posso. Eu não posso consumir isso. Por quê? Porque eu não sou um inseto. E eu não consigo comer madeira. Então, nós precisamos comer nós precisamos ingerir comidas que consigamos processar. E se você listar se você conseguir ver uma comida, por exemplo, comida fortificada com vitamina D, você não precisa adicionar comida, você produz. Mas no nosso mundo agora, nós somos os animais mais inteligentes na Terra. Poderíamos falar sobre os golfinhos, os porcos, as baleias, mas nós somos, quiçá, os animais mais inteligentes. Mas vocês poderiam me falar sobre uma espécie que
consiga sofrer com mais dores, com mais disfunções, com mais... Talvez os nossos animais de estimação, agora estão diabéticos. Quem mais? O gado. 1 em 5 vacas nos Estados Unidos tem mastite por causa da resistência ao antibiótico, ou seja, tem uma infecção nos úberes. E por que isso? O que nós estamos dizendo é que há uma tendência. Quem é que alimenta os humanos? Os humanos. Quem é que alimenta os animais de estimação e o gado? Os humanos. Então, se você estiver em catividade sendo alimentado por humanos e se você acha que isso está ok, mas eu não estou falando que as pessoas sejam malvadas, mas o sistema atual de governo permite muita influência no sistema alimentar dos Estados Unidos. Olha, nós fizemos aí algumas revisões. Eu acho que nós deveríamos trazer algumas dessas pessoas, alguns desses representantes. Então, falamos com os produtores de laticínio, os produtores de gado, conversamos com a Kellogg, e daí eles pegaram a pirâmide e viraram a pirâmide. E tudo foi o oposto. Imaginem, isso está registrado há 20, 15 anos atrás. Se você fizer isso, os Estados Unidos terá a pior epidemia aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, há alguns anos, diabetes se chamava diabetes adulta. Mas imaginem que hoje há 20 milhões de jovens nos Estados Unidos com diabetes. O diabético médio gasta aproximadamente $2.000 por ano em medicamentos. E com isso, quão rentável é esse setor? Estamos falando de bilhões e bilhões de dólares. Não vamos confiar neles. Ou seja, há pessoas que estão fazendo pesquisas sobre isso. Qualquer pessoa que estiver fazendo pesquisa sobre a evolução, não é um mistério saber o que as pessoas evoluíram em termos alimentares, mas imaginem, as pessoas já estavam morando nessas cavernas há milhares de anos. As pirâmides egípcias, por exemplo, ali. Só para dar uma ideia de como as pessoas viviam. E com isso, eles começaram a entrar nessas cavernas e puseram ali alguns degraus, vidros em ambos os lados. E você conseguiam ver o que o Homo sapiens estava comendo há milhares e milhares de anos. E se as pessoas não conseguirem contar essa história, nós precisamos poder comer frutas e legumes que estão disponíveis sazonalmente, por exemplo, produtos animais, animais, por exemplo, animais abusados. Eu não vi nenhum animal que estava sendo abusado, por exemplo.
Nós sabemos o que os humanos precisam estar comendo, e o mistério é como é que nós podemos obter isso nos diferentes países. Nós fazemos isso com a consciência. E você aprende, estuda, lê os livros. Você participa do programa Wild Fit, porque é a sua responsabilidade. Olha, eu vou fazer uma coisa altamente mórbida em um segundinho. Vamos ver aqui. Em cada fileira, eu gostaria de que vocês contassem de 1 a 10, lembre-se dos números. Começando dos lados, 1, 2, 3, 4, 5 até 10 e... Vamos lá. Todos vocês, 1, 2, 3, 4, até o 10, aqui também até o 10, e lembrem seu número. Se vocês não chegaram lá, escolham um número para vocês aleatoriamente. Agora, todo mundo em pé. Muito bem, todos de pé. Agora, se você for número 1, 2 ou 3, desculpe. Eu nunca disse que eu era um orador bacana. Se você for 1, 2 e 3, vocês acabaram de sentir uma pressão no coração e morreram de ataque cardíaco. Sentem-se. Se você for número 4, 5 e 6, vocês foram no seu oncologista e ele acabou de dizer que vocês têm 3 meses de vida. Acabou tudo. Sentem-se. Número 7. Infelizmente, você está com problema no seu açúcar sanguíneo, você está com diabetes, teve problema com o pé, está cego, agora também vai morrer mais cedo. Sente-se. Número 8 ou 9. Bom, vocês têm problemas respiratórios, desculpa, sentem-se. 8 ou 9, sentem-se. Qual o seu número? 7, 9, problema respiratório, você não pode respirar. Você parou de respirar. Número 10. Pessoas que escolheram o número 10. São essas as pessoas que não permitiram que a indústria da alimentação as alimentassem. Estatisticamente o fizeram, mas estatisticamente essas são as pessoas que sobreviveram, que vivem uma vida longa, funcional. Isso que acontece quando você não confia na indústria da alimentação. Quem gostaria de ficar em pé no final? Se você quiser ver, analisar essas necessidades humanas, tá? Tendo água suficiente, ar suficiente, caloria suficiente, você se movimentar, se você vai querer tomar controle dessa experiência física, fique em pé. Se você quiser sobreviver, é claro, só fique em pé quem quiser sobreviver. Excelente. Agora sentem-se. Bom trabalho. A última necessidade física, querem adivinhar? A última necessidade física do corpo, a luz solar. A luz solar. O que é interessante e engraçado é que, de alguma forma, em 1963, o Sol virou um inimigo, um maldoso. Não, o Sol desapareceu menos de 63 na Inglaterra. Então, se você é inglês, sabe disso. Na década de 60, o Sol se tornou o pior inimigo. Deixa eu explicar para vocês. Se você é do hemisfério norte, se você tem pele mais clara que a minha, loiro, isso não quer dizer que o Sol é seu inimigo. Quer dizer que você foi morar num local que você precisa de mais sol. Se você note a diferença das cores da pele, não é que você seja do sul e você tem pele escura, e você é do norte e você tem pele clara. Não, se você está no equatorial, você tem a pele escura. Não importa qual a direção para você estar deslocando do centro para os polos, você vai diminuindo a
pele. Quem tá no Polo Norte tem a pele muito mais clara que no Polo Sul. Quando as pessoas chegaram no África do Sul, lá no finalzinho dela, bem no sul da África do Sul, eles tinham a pele amarelada. Mas no centro, no Equador, nós estamos mais escuros porque nós estamos sempre sendo bombardeados com a luz solar. Você pega alguém da Nigéria, você já viu alguém da Nigéria? Qual a cor deles? Meia-noite é o nome deles. Eles são super escuros. Você, meu Deus, isso não é politicamente correto. Não estou fazendo um teste de julgamento. Se pegar aquela pessoa que tem a cor da meia-noite e vai para a Noruega, ela vai ter uma deficiência de vitamina D, porque ele vai ter uma defesa muito forte para a luz solar. Então, vai ter essa deficiência de vitamina D por falta de luz solar. Se eu pegar um norueguês, algum norueguês aqui, eu estou vendo várias pessoas aqui que poderiam ser noruegueses. Se eu pegar alguém que é dessa região, loiro, quase com a pele transparente, leva a pessoa para a Nigéria, o que vai acontecer com essa pessoa? Eles vão virar bacon, um toucinho. A realidade do sol é a seguinte: o sol não é perigoso por si, mas nós desenvolvemos uma pele que vai nos ditar qual é a quantidade de sol que nos fará bem. Mas se você mora na Inglaterra, eu devo dizer para vocês, sol, eu quero dizer o seguinte, quando eu falo de sol, essa coisa redonda, alaranjada, que você vê de vez em quando, sabe? Vocês moram na Inglaterra, é isso. Eu vi essa garotinha na rua uma vez na Inglaterra, e esse cara passou por ela, ele disse para ela, menina, o que está acontecendo? É assim o tempo todo na Inglaterra, cinzento? Eu não sei, eu só tenho 6 anos de idade, ela respondeu. O sol pode machucar você fisicamente se você não está preparado para o nível de sol que você precisa, mas a ausência do sol é ainda mais perigosa, porque quando o sol está machucando você, ele te avisa. Se você sai no sol, digamos na segunda-feira, o sol não te avisa, você está ali exposto há muito tempo, sim, você fica com a pele queimada, você foi queimado pelo sol. E ao se queimar, você está queimado, você permitir se queimar é ruim, mas você está exposto ao sol, não. Você não está exposto ao sol, é um perigo. Você precisa do sol para muitas coisas. Estimula a produção de vitamina D, ajuda com o metabolismo de cálcio. Se você quiser ossos mais resistentes, você precisa de sol. O sol entra ali e limpa o seu sangue, mata coisa que tem que morrer mesmo. Então, se eu li corretamente, toda a célula sanguínea do corpo vem até a pele, a superfície da pele a cada 2 horas. Está aqui no fígado agora, sobe para a pele, desce aqui para o intestino, depois sobe para a pele. Então, o sol pode brilhar sobre essa célula e matar qualquer coisa nociva que esteja ali. É por isso que você precisa tanto da luz solar. Então, resumindo, eu quero que vocês pensem sobre isso hoje. As áreas que nós falamos foram ar, uma escala... E não responda. Pense sobre isso, na escala de 1 a 10. Você respira bem de 1 a 10? Você não tem que escrever. De 1 a 10, você está respirando bem? Eu estou bem, estou vivo, não é? Mas falando de respiração consciente, de 1 a 10, como você está se saindo? Escala de 1 a 10, como você está se saindo? Com a questão de água. De 1 a 10, com o seu sono. Quem aqui está acima de 6 ou 7 em termos de sono? Você pode fazer isso por um dia ou 2, mas é a sua vida, como você vive como um todo, que é o problema. Agora, classifica vocês de 1 a 10 no consumo de calorias. Vocês estão todos 10 na quantidade de calorias, mas não se julguem na quantidade, mas na qualidade das calorias que você está recebendo. Quando você vai para a linha ali do buffet, você come aqueles lanchinhos ali, tudo com corante. Eu sei que tem uma voz que fala... Não come isso. Será que o Eric quer me ver comendo isso? É a pergunta que você vai fazer. E quero dizer o seguinte, a liberdade de vocês, como que vocês quiserem. Eu como que eu não devo comer algumas vezes. Não é que eu faço de vez em quando que é o problema, é que eu faço constantemente que é o problema. Então, classifique em si, digamos, fizemos dormir, calorias, movimento. Na escala de movimento, onde vocês estão, de 1 a 10? São 3 áreas, movimentando o suficiente, tendo flexibilidade,
resistência. Agora, classifiquem-se de 1 a 10 nos seus nutrientes não energéticos. Na semana 7 em Wildfed, você deve estar um 10 ali pela primeira vez na sua vida. E qualquer de vocês que passaram por essa experiência de chegar ao número 10 nutricionalmente, como é que você se sentiu? Maravilha! É incrível a experiência. Vou falar mais sobre isso daqui a alguns minutos. E por último, na escala de 1 a 10 na luz solar, se vocês moram num local como a Inglaterra, ou Irlanda, ou Vancouver, ou Seattle, nesses lugares não tem sol suficiente. Então, quando o sol sair nesses lugares, vão se expor a ele. Quando eu fui morar na Inglaterra, eu comprei um carro conversível. As pessoas perguntavam, por que você tem um conversível na Inglaterra? É ridículo, você nunca vai usar esse carro. Eu falei, não. Se eu morasse na Califórnia, eu não preciso de um conversível, porque eu tenho muita exposição ao sol na Califórnia. Mas na Inglaterra, se o sol estiver brilhando por 15 minutos a cada 3 anos, eu vou baixar a capota do meu carro e consumir aquele sol. Bom, acontece pelo menos uma vez por ano, tenho certeza, estou exagerando, né? Mas no momento que aquele sol brilhar, eu vou baixar aquela capota e vou absorver aquele sol. Faz sentido? Nós temos uma pesquisa orgânica com os nossos clientes nos últimos 5 anos, quando eles terminam o nosso programa WildFed. É uma pesquisa orgânica, eles que colocam as informações ali, nós não temos resultado para eles. Nós perguntamos a eles quais são os principais benefícios que vocês obtiveram através do programa. Muitas pessoas vêm para o programa, elas querem perder peso, querem um pouco de informação, ou estão viciadas em alimento, nós sabemos disso. Nós queremos saber de coisas que já não sabemos. Então, fizemos essa pesquisa. Eu não sei quem foi, quando o número de pessoas já fez a pesquisa, mas foram muitas. E o terceiro benefício mais indicado, mais informado, é um aumento de uma sensação de bem-estar. As pessoas se sentem melhores. Nós temos reclamações na Wildfed, que tem que comprar roupa nova, tem suplementos e vitaminas que estavam tomando, não vão precisar mais. Mas o terceiro benefício foi um aumento no seu bem-estar, na sua sensação de bem-estar. Uma pessoa colocou uma foto do WildFed no Robin Sharma, no evento dele. Eu não conheço o Robin, não entendo exatamente como que aquilo chegou ali. E eu tive uma reunião com alguém da equipe do Robin na semana seguinte, e a pessoa que encontrei falou o seguinte: quero que você venha conversar conosco nos eventos do Robin, porque muitos dos nossos membros disseram que você transformou a vida deles. Um dos funcionários dele estava sofrendo de depressão já há 4 anos, e simplesmente eles parou de ficar deprimido. Eu fui há uns anos atrás jantar com o pai de uma das minhas namoradas, a família inteira estava lá. Ele era um psiquiatra farmacêutico, ou seja, ele trabalhava com questões psiquiátricas de prescrição de medicamentos. Não tentei brigar com ele, ela falou para mim, porque eu sei como é que você é. Ele falou, não vou brigar com ele, não se preocupa. Ele me falou o seguinte, ele é um cara francês na Normandia. Ele falou, Ricky, o que você acha do medicamento usado na psicologia? Ele começou a me fazer perguntas sobre esse medicamento. Ele me perguntou e eu pensei, o que eu vou fazer agora? Vou ver se eu não começar a briga. E ela olhou para mim e falou, pode responder. E a minha resposta geral seria, eu acredito que 1 em 10 mil comprimidos são necessários. 1 em 10 mil é necessário, o resto não. E eu acho que isso é algo impactante, não é algo científico, é algo que eu simplesmente digo. Então, eu diminuí para ele. Eu falei, bom, eu acho que talvez 1 em 1000 comprimidos são úteis. Ele falou, entendi. Eu acho que é mais ou menos 1 em 10 mil. Esse é um psiquiatra falando. Nós começamos a ter uma conversa fascinante sobre a indústria, sobre o fato que as empresas farmacêuticas estão fazendo propaganda diretamente para o consumidor. Eles estão entrando no consultório médico e pedindo os medicamentos para o médico. E os médicos passam o tempo pedindo para eles não usarem o medicamento. Então, não estou nem brincando com vocês. Ele me contratou para ir dar uma palestra no Congresso de Psiquiatria sobre 2 temas. Como convencer pacientes a não quererem usar o medicamento e como se sentir melhor sem o medicamento. E eu vou dizer para vocês que, para você se sentir melhor sem medicamentos, você precisa colocar o seu corpo no lugar certo.
tome a sua água, consuma seus nutrientes. Se você concentrar só nisso, já vai ser muita coisa. Uma pessoa chegou aqui e comprou o melhor carro, o carro dos sonhos. E tinha ali uma lista do que fazer para manter aquele carro nas suas melhores condições. Se você tivesse essa situação, você faria isso? E um carro pode ser substituído. Essa coisa que você possui aí é só uma. O seu corpo é único, você não pode substituí-lo. Nós falamos sobre as coisas fisiológicas. Daqui a 3 dias, 2 dias, aliás, nós vamos conversar sobre o próximo passo. Então, até agora, tudo bem com vocês? Muito obrigada. Eu vou fazer o seguinte agora, tem um pouco de tempo para pergunta. Os microfones estão vindo, tem 1 minutinho para responder algumas perguntas. E aqui estão as regras. Não há regras. Vocês podem perguntar qualquer coisa. Vocês já... Podem perguntar o que vocês quiserem, de lá o C, que eu falei. Então, encontrem aí a primeira pergunta, não levantem a mão, esperem aí as pessoas virem com os microfones, por gentileza. E se vocês conseguirem encontrar a primeira pergunta, mantenham esse ciclo. Condições autoimune. Alguns dos seus depoimentos falam, por exemplo, sobre Hashimoto, ou descrevem essas condições como condições para as quais não há uma cura. E eu gostaria de saber se é uma opção. Eu gostaria de te falar que eu não sou contador, advogado, padre ou médico. E com relação à tireoide, eu diria que nós temos alguns casos nos quais os sintomas diminuíram a ponto dos médicos falarem que era um milagre, e daí os doutores entraram em contato conosco e pagaram para passar pelo nosso credenciamento. Então, não prometo uma cura. Nós tivemos alguns resultados dos quais nós ouvimos falar, e então eu não consigo prometer nada. Mas, por exemplo, diabetes tipo 2, totalmente reversível. Não posso falar, não posso fazer uma promessa, mas ela é não é uma doença no sentido próprio da condição, mas sim um dano ao fígado. O Hashimoto, por exemplo, com as pessoas que estão pegando conselhos, por exemplo, quando você tem uma tireoide, os nossos ancestrais, eu acho que eles não tinham esse tipo de problema, mas acredito que pode haver uma melhoria significativa. Qualquer doença, qualquer desafio psicológico, vocês conseguem reparar, recuperar, sarar se você respirar, beber e comer corretamente. Uma salva de aplausos. Em primeiro lugar, obrigado. Nós acreditamos que a dieta é problemática, mas, por exemplo, será que você poderia indicar alguns dos estudos que vocês fizeram? E nós sabemos que não é positivo para nós. E, em segundo lugar, há uma diferença entre as vacas e os outros animais. Espera aí, 2 perguntas. Ok. Então, a
a primeira maneira de influenciar as pessoas a comer melhor é simplesmente não tentar. E sim ser a mudança que você espera ver nelas. Eu tenho uma história sobre um cliente no Brasil, não tinha peso para perder e talvez é o melhor programa de emagrecimento, por exemplo. E a mulher falou: o que está acontecendo? Você está pagando dinheiro? Ela não estava contente. Você pode cozinhar para você, faz as suas batidas. Ela era totalmente contra. Dali a 6 meses, eles estão jantando, convidaram os amigos. Os amigos falam: nossa, vocês estão aparentando ter 15 anos a menos e a comida é maravilhosa. O marido fala: a mulher, você tem que ver esse programa Wild Fit que completamente transformou as nossas vidas. Mas ele nunca forçou a mulher e simplesmente viveu tudo por exemplo. E quando ele começou a ver as mudanças no corpo, no comportamento, os amigos, quando começaram a ver os resultados, quiseram também experimentar. Eu comecei o Wild Fit como um hobby, eu não achava que seria um negócio, mas foi como a coisa foi passando de boca a boca que me trouxe até aqui. Então, não era uma coisa significativa financeiramente no nosso negócio. 200 pessoas começaram a comprar. A gente nem tinha um website. E me ligaram e falaram assim: nossa, vocês precisam ter um website. Porque eu vou... E daí 1.100 pessoas. E daí o Vision começou a nos mandar pessoas, liderando por exemplo. Então, não forcem, simplesmente seja a mudança que você quer ser. Uma dica: deixem as pessoas curiosas. Se você forçar, eles resistem. Por exemplo, meu filho veio nos visitar. Ele quer beber esse Sunny Delight, aquela bebidinha toda açucarada. Eu vou para a cozinha com papaya, com manga, e eu faço um para mim e um para minha mulher, para minha esposa. E ele, sendo um adolescente, ele ia falar: daí eu falei assim, quando ele perguntou: o que é isso? Eu falei assim: você não ia curtir. Então, quando a gente está bebendo o álcool, por exemplo, vinho, você fala: não pode. Então, se você der aqui nos Estados Unidos uma taça de vinho, você vai preso. Não pode, até você ter 21 anos. Então, eu falei: esses são para os adultos. Eu falei: você não vai curtir. E daí, o que ele queria? Ele queria experimentar. Daí eu falei: tá bom, você pode experimentar um. E eu dei um copinho. Era papaya e manga, tá? Ele vai gostar? Claro. E ele gostou. Eu gostei. Sério? E daí eu comecei a fazer essas batidas. Então, eu faço um de laranja, jogo espinafre, jogo couve-caule. E uma das coisas não é como a outra, um desses sucos. E o seu, por que é verde? Porque o meu tem coisas que você não ia gostar. Por que que você põe espinafre e couve? Porque me ajuda com os músculos. Será que eu poderia experimentar? Então, estimule a curiosidade, estimule a atração. Foi divertido isso? A sua segunda pergunta. A diferença entre os tipos de carne. Há muita diferença na qualidade da carne. A vaca é um animal geneticamente
modificado. Eu não tenho tempo para falar sobre os transgênicos. Os transgênicos são as atividades mais perigosas para os humanos na Terra hoje. Se vocês não concordarem, eu gostaria ainda assim de dar minha teoria. Quando você pega uma espécie e tira de um ecossistema, há apenas dois resultados. Um resultado é que a espécie morre. E, por exemplo, se você pegar uma tartaruga gigante e levar para a Antártica, ela morre. Ela não consegue fazer funcionar, mas o outro resultado é que ela não morre e ela destrói, por exemplo, o ambiente no qual ela foi colocada. E isso cria um caos. Por exemplo, na Austrália, quando nós modificamos geneticamente um animal que não tem equilíbrio com aquele ecossistema, nós estamos criando um desequilíbrio. Então, a vaca era o Oryx, que era um búfalo europeu muito dócil. E os búfalos africanos eram super perigosos. Os búfalos europeus eram super dóceis e por isso foram domesticados e se tornaram vacas. Então, eu não sou inimigo da gordura, mas a gordura não deve ser consumida em altas quantidades, ok? A próxima coisa é como nós alimentamos o gado, por exemplo. A maior diferença é a qualidade da vaca. Eu já fui vegano, tá? Não vou entrar nessa conversa, mas vou falar uma coisa. O veganismo é muito mais próximo da verdade. Nós não precisamos comer carne 2, 3 vezes por dia. Se vocês entenderem os aminoácidos, que são a definição adequada das proteínas, vocês não precisam consumir carne nem uma vez por semana, nem uma vez por mês. Mas os animais morrem. O leão, ele é malvado porque ele come a gazela. Então, nós não precisamos nos preocupar se ele morreu ou não, e sim como ele morreu e como ele viveu. Por exemplo, se nós negássemos a possibilidade deles viverem para que eles não precisassem morrer. Não é a questão do animal morrer, mas sim como ele morre e como ele vive. E essa é a definição que nós deveríamos focar. Um aplauso. Sete segundinhos, então. Muito obrigado a todos. Vou ficar aqui pelos próximos 2 dias. Vamos conversando.